Oi, gente, Oi, boa gente. noite. Oi, gente. Oi, gente. Tá dando interferência? Acho que tá. Gente, vou ter que usar a câmera do computador mesmo, não é das melhores, porque eu não tô conseguindo tirar interferência. Mas vamos começar. Boa noite. É, Acho que a avaliação integrada de vocês é na terça-feira, né? Se eu não me engano. Eu vou tentar passar com vocês assuntos que já caíram na minha avaliação em gráfico, que seria mais vezes. E no final, se tudo der certo, eu vou tentar resolver com vocês algumas questões que são da minha avaliação integrada do primeiro ao quarto semestre. Não vão cair na prova de vocês, porque a gente foi informado pelos professores que a prova de vocês é inteira nova. Então, foi toda formulada esse ano. Então, não tem a possibilidade dessas questões caírem. Mas eu acredito muito que sejam questões parecidas e com os mesmos temas. Então, vamos começar. Pessoal, na parte geral de direito civil, a gente vê três grandes blocos, que são as pessoas, domicílios e bens e negócios jurídicos. Acho que o professor já deixou bem separadinho para vocês. As pessoas compreendem as pessoas naturais, que somos nós, e as pessoas jurídicas, que nós podemos constituir. Domicílios e bens é onde nós estamos localizados, onde a nossa residência está localizada, e o que a gente possui ao longo da vida, o que a gente adquire de bem ao longo da vida. E os negócios jurídicos dizem respeito a como a gente interage, como a gente cria, modifica e extingue alguns direitos. Para iniciar, é muito importante que a gente diferencie a capacidade de direito da capacidade de fato. A capacidade de direito é uma aptidão que todos nós possuímos. Ela é genérica. Então, quando você nasce, você já tem essa capacidade dentro de você. Agora, a capacidade de fato é aquela que você vai ter para exercer os atos da vida civil sozinho. Então, apenas algumas pessoas têm a plena capacidade para exercer os atos da vida civil. É a partir de um certo momento que as pessoas elas adquirem essa capacidade de fato, não é a partir do nascimento, como acontece com a capacidade de direito. Mas vocês vão entender melhor quando a gente revisar sobre os tipos de incapacidade.
A gente tem os absolutamente e os relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes são aqueles menores de 16 anos, qualquer pessoa menor de 16 anos. Já os relativamente incapazes, eles são maiores de 18 e maiores de 16, perdão, e menores de 18. Então, se tiver 16 ou 17 anos, os ébrios habituais, pródigos, que são aqueles alcoólatras, e os que são viciados em compras, que gastam muito dinheiro, gastam até o que não tem. E qualquer outra pessoa que, por algum motivo, não possa exprimir vontade própria. Como que é a atuação nessas duas incapacidades? Na incapacidade absoluta, existe proibição total. Então, eles precisam de um representante que faça o ato por eles. Já na incapacidade relativa, eles podem agir em alguns momentos, mas eles precisam de um assistente. Então, eles assinam, mas o assistente, ele assina junto. A proteção. Em relação aos absolutamente incapazes, cabe tutela. Já para os relativamente incapazes, curatela. A gente escuta, às vezes, uma criança que é órfã, ela tem um tutor, né? Então, diz que significa, o tutor, ele representa o menor de 16 anos nos atos da vida civil. Já o curador, na curatela, ele assiste os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os pródigos e aqueles que não podem exprimir a sua vontade. Qual que é a consequência? Se um absolutamente incapaz fizer um ato que ele não pode fazer sozinho, o negócio será nulo. Não tem salvação nenhuma, não tem como resolver, é nulo de pleno direito. Já se um relativamente incapaz ele fizer um negócio jurídico sem a devida assistência de um curador ou de um representante, o negócio é anulável. Então, ou ele vai ser desfeito, ou ele vai ser confirmado por esse curador. Existem essas duas possibilidades. E no negócio nulo, não. É nulo, não tem o que fazer. E com relação à emancipação e o fim da pessoa natural. Existem três tipos de emancipação. Tem a voluntária, que é concedida pelos pais ou representante daquele menor de idade, que vai lá e, por livre e espontânea vontade, concede a emancipação. A judicial, que quem concede é o juiz. Alguém entra com o pedido, às vezes é o Ministério Público, às vezes é o próprio menor representado por uma outra pessoa, que não seja os pais, e o juiz vai e concede. Já a emancipação legal, ela decorre da lei. Existem algumas hipóteses na lei que permitem que permitem não, que tornam a emancipação automática. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Casamento, se o menor se casa, lembrando que só pode se casar com 16 anos, tá, gente? Então, é impossível um absolutamente incapaz ser emancipado por casamento, porque ele não pode casar. Emprego público efetivo, colação de grau em grau de nível superior, ok? Não nível médio, nível superior, numa graduação. Ou se o menor tem uma economia própria, né? Ele consegue fazer dinheiro, ele tem uma empresa, aí ele é emancipado automaticamente através da lei. Eu coloquei um alerta aqui, que inclusive está no slide. O divórcio não tira a emancipação do casamento. É irreversível, ok? É irreversível. Se o menor se casar, tem 16 anos, ele se casa. Com 17, ele se divorcia. Ele continua emancipado. O fim da linha, morte. Com a morte, tudo se dissolve. Então, a gente tem a morte real, que é quando ocorre o atestado de óbito, tem o atestado de óbito ofertado por um médico, mas a gente também tem a morte presumida,
que é quando não se sabe onde está aquela pessoa. A pessoa some, e aí a gente tem o processo da curadoria, é nomeado um curador para tomar conta dos bens daquela pessoa durante um ano. Após esse um ano, abre-se a sucessão provisória, então é passado os bens provisoriamente para os herdeiros, e durante 2 anos, e depois existe a sucessão definitiva. Perdão, durante 10 anos, gente. Durante 10 anos. E aí ocorre, então, a conversão para a sucessão definitiva. É passado totalmente os bens para aqueles herdeiros. Isso ocorre com declaração de ausência. Mas pode ocorrer também sem declaração de ausência, que é quando a pessoa ela estava em um perigo iminente, ela não só some do nada. Ela estava correndo um perigo iminente. Então, por exemplo, ela estava num helicóptero sobrevoando o mar e o helicóptero some. Simplesmente some, desaparece por dias, ninguém tem notícia. E o que o juiz entende? Que aquela pessoa morreu. Ela estava num perigo iminente, o helicóptero caiu e ela morreu. E o juiz ele já declara aquele direito, não precisa ser nomeado um curador, ter a sucessão provisória, já passa direto para a sucessão definitiva. Beleza? Gente, eu vou entrar em direitos da personalidade agora. Se alguém tiver, se vocês duas tiverem alguma dúvida, por favor, podem ligar o microfone ou mandar no chat que eu vou ajudar vocês, tá bom? Em qualquer momento eu vou estar falando, mas vocês podem mandar mensagem no chat que vai chegar para mim. Sobre direitos da personalidade. Diz respeito aos nossos direitos subjetivos, que não podem ser vistos a olho nu. São os bens, os valores, os princípios essenciais a uma pessoa. Que nem está escrito aqui, é o reflexo da dignidade humana. Eles têm algumas características que são importantes que vocês lembrem. Vocês vão ver que tem uma questão que caiu disso na minha prova integrada. Então, guardem, são os 4 Is, o A e o E. Então, eu guardo assim, são os 4 Is. Então, eu tenho que lembrar de 4 características que começam com a letra I: imprescritível, impenhorável, intransmissível e irrenunciável. Além disso, é absoluto e extra-patrimonial. Então, ele é absoluto, vale contra qualquer pessoa. Não tem uma pessoa no mundo que vocês não possam opor um direito à personalidade. É imprescritível, não perde nunca a validade. Então, se você tem um direito da personalidade violado hoje, não importa, você pode entrar com uma ação daqui 30 anos que não vai prescrever. Eu sei que vocês ainda não aprenderam sobre prescrever, mas basicamente é quando você perde o direito de entrar com uma ação judicial contra alguém. Impenhorável, o juiz não pode confiscar. Intransmissível, você não pode vender ou doar para alguma pessoa. Irrenunciável, você não pode abrir mão daquele direito. E extra patrimonial, não vale dinheiro. Então não possui preço, não tem como você vender, não tem como você colocar preço naquele direito que você tem. Como eu deixei aqui, a cláusula geral dos direitos da personalidade está no artigo 12 do Código Civil. Eu recomendo que vocês deem uma olhada depois, que vocês leiam esse artigo. Mas aqui está escrito: qualquer ameaça pode ser impedida pelo juiz, mas danos morais. Exemplos: imagem, nome, integridade física e privacidade. Se algum desses requisitos for violado, você pode entrar com uma ação pedindo para que esse direito pare de ser vinculado. Por exemplo, a sua imagem, ela é vinculada algum comercial de uma roupa, ou de um perfume, ou de qualquer coisa, a um comercial. Você não quer que aquela imagem circulando, você entra com uma ação judicial pedindo para que seja cessada aquela divulgação. Danos. Significa pedir danos morais, basicamente. Agora, vamos para pessoas jurídicas. O nascimento de uma entidade. A pessoa jurídica, ela é constituída
diante da vontade. Eu já entro nos requisitos, né? Mas ela é a união de pessoas ou bens que querem alcançar um objetivo em comum. Então, eles têm um propósito em comum e decidem se juntar e abrir, criar uma personalidade jurídica, uma pessoa jurídica, que pode ser vários tipos, que a gente vai conversar. Mas, o que que a gente precisa para constituir? Vontade das partes, então tem que ser mútuo, né? Ambas as partes têm que querer. Objeto lícito, então não pode ser algo proibido pelo direito, tem que ser algo aceito pelo direito. Ato constitutivo correto. Então, cada pessoa jurídica tem o seu próprio ato constitutivo. Eu vou até abrir aqui no slide lá errado para vocês. Eu sei que a sociedade é o contrato social, a associação é o estatuto social, mas não tem nenhuma. Estou procurando, mas enfim. Tem que ter o ato constitutivo correto. Tá travando. Está travando a voz ou tá travando a imagem? No celular, falei computador, mas é celular. Você acha que voltou, então? Acho que era um problema da internet, da minha internet, então. Beleza. Então, vamos continuar. Então, tem o ato constitutivo, que nem eu expliquei para vocês, que cada pessoa jurídica tem o seu, e o registro. Então, é necessário registrar aquela pessoa jurídica para que ela nasça. Por que que isso é tão importante? Justamente porque é através disso que a gente tem a diferenciação do patrimônio da empresa, da pessoa jurídica, é, e dos sócios. Então, quando é registrado, a pessoa jurídica ela passa a ter o seu próprio patrimônio. E assim as dívidas não podem ser atingidas, em regra. Em regra, porque a gente pode ter a desconsideração da personalidade jurídica. Existe um princípio que é muito importante, que é o princípio da autonomia patrimonial, que diz que a dívida da empresa é dívida da empresa, ela não alcança o patrimônio do sócio. Se houver fraude, o juiz ele quebra esse escudo
né, que existe protegendo o patrimônio do sócio para cobrar sobre os bens particulares desse sócio. Então, vocês aprenderam sobre a teoria menor da desconsideração e a teoria maior. A teoria menor, ela é aplicada, perdão, em alguns outros casos, por exemplo, no direito do consumidor, que não é necessário comprovação de fraude. A mera insolvência, desde que o credor ele comprove que o devedor ele não tem como pagar com o patrimônio da empresa, já pode ser atingido o patrimônio do sócio, do devedor, no caso. Mas no direito civil, a gente adotou a teoria maior, ou seja, é necessário que haja desvio de finalidade e confusão patrimonial, ou confusão patrimonial. Então, a gente tem que ter esses dois requisitos para que o juiz ele possa deferir a desconsideração e o patrimônio do sócio seja atingido. E como que ele vai fazer? É necessário que seja instaurado o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na qual o credor ele vai demonstrar que houve desvio da finalidade, que é usar a pessoa jurídica para lesar um credor ou praticar atos ilícitos. Por exemplo, esconder dinheiro, né? Pegar o dinheiro de uma empresa, por exemplo, e mandar para outra empresa que ele tenha. E confusão patrimonial. A confusão patrimonial é o que o nome diz, misturar os dois patrimônios, misturar as duas contas, a conta pessoal e a conta da empresa. Por exemplo, usar o carro da empresa para buscar os filhos na escola, ou pagar a escola do filho com o dinheiro que está na conta da empresa, ou vice-versa. A gente tem a desconsideração inversa, que é quando o sócio esconde um dinheiro pessoal na empresa e aí ele é processado e o credor descobre que existe essa confusão patrimonial e ele atinge os bens da empresa para pagar uma dívida pessoal daquele sócio. Então também pode acontecer isso. Beleza, gente? Alguma pergunta? Tem algo que eu não disse aqui que vocês têm alguma dúvida? Porque, como eu disse, é muita matéria para uma hora de monitoria. Mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês me falem. Eu abro o slide aqui com vocês e a gente discorre sobre isso. Mas eu tô tentando ser bem direta no que normalmente cai na prova de vocês. Na prova integrada, né? Perdão, que normalmente cai na prova integrada. E aí eu tô passando aqui para vocês. Agora, domicílio. Domicílio de uma pessoa é onde o direito assume que você está localizado. E é onde você vai cumprir as suas obrigações e exercer os seus direitos enquanto pessoa. O domicílio, ele pode ser, no geral, voluntário. Então, é onde você reside mesmo e tem a intenção de permanecer. Aí, eu coloquei aqui, várias casas, qualquer uma serve. Qualquer uma serve. E um andarilho, um morador de rua, onde for encontrado. Ou em qualquer outra pessoa que não tenha uma casa, onde ela estiver encontrada. Domicílio profissional, o local onde a pessoa exerce sua profissão ou a sede administrativa da empresa onde ela trabalha. E o domicílio legal. Eu não coloquei aqui no slide qual que é o domicílio legal de cada um. Deixa eu entrar aqui para falar para vocês. Achei aqui. Então, na lei, existem alguns domicílios que são expressos. Então, por exemplo, do incapaz,
vai ser o domicílio do representante dele, do servidor público, onde ele exerce as suas funções, do militar, onde ele servir ou onde for a sede do comando dele, do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e do preso, onde ele estiver cumprindo a pena dele. São casos excepcionais. Nota prática, foro de eleição. Nos contratos, as partes podem escolher um domicílio específico para resolver brigas judiciais. Então, normalmente, inclusive, é a última cláusula de um contrato. O foro de eleição compreende o foro da comarca de Lorena, por exemplo. Então, é um adendo só, mas que não é importante que vocês saibam nesse momento. É só uma curiosidade mesmo. Agora, deixa eu ver. Ah, os bens em si mesmo. Os bens, eles formam o patrimônio de uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Móveis e imóveis. Imóveis, solo e tudo que neles se incorporar. Então, não tem como a gente mover um imóvel. É bem, vamos dizer assim, literal, né? É o que significa a palavra. É imóvel. Então, por exemplo, uma casa é um imóvel. E os móveis? Eles são suscetíveis de movimento próprio ou são removíveis. Então, qualquer coisa, gente, é um bem móvel. Uma mesa, um carro, uma bicicleta, uma cadeira. Acho que é bem tranquilo de vocês entenderem isso, né? Agora, os bens fungíveis e infungíveis. Os fungíveis, eles podem ser substituídos por um outro da mesma espécie. Então, um dinheiro, uma nota de R$ 2. Você dá uma nota de R$ 2 para alguém, outra pessoa vem e te dá uma nota de R$ 2. Foi substituído aquele dinheiro, porque tem a mesma espécie, a mesma quantidade, vale a mesma coisa, é um bem fungível. E um bem infungível são único, é único. Então, ele não pode ser trocado. Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, uma obra de arte original. Você pode ter uma obra falsificada, mas nunca vai ser aquela original. Então, ele é infungível. Temos também os bens consumíveis e os bens inconsumíveis. Estou passando bem rapidinho porque bens não costuma cair, tá? Na prova integrada. Não é um assunto muito cobrado, que eu me lembre não tem nenhuma questão. Vou ver com vocês depois. Consumíveis. O uso normal destrói a substância. Tudo, né? Qualquer comida que a gente coma não tem como reverter. E o inconsumível, por exemplo, um livro. Você lê uma vez, ele continua ali, depois você pega, usa de novo, né? Utiliza de novo e ele continua ali. Eu trouxe para vocês sobre o princípio da gravitação jurídica, que é basicamente lembrar que o acessório ele segue o principal, em regra, e aí a gente tem alguns tipos de acessório que, por exemplo, os frutos que são renováveis. Fruto lembra de fruta, gente. Por exemplo, maçãs. Quando a maçã cai, outra nasce depois, certo? Ela tá sempre se renovando. Aluguéis. Todo mês vai ser cobrado o aluguel de você. Então, não é uma vez, pronto, acabou. Não, todo mês esse aluguel ele vai se renovar. Produtos que, diferente dos frutos, não são renováveis, por exemplo, pedras de uma pedreira, ou minerais que você retira de uma mina. Nunca vai nascer um outro mineral naquele mesmo lugar, certo? Benfeitorias, algo bem legal que o Chacon já cobrou na minha prova, não sei se cobrou na prova de vocês, eu não tive acesso às provas.
mas é algo bem legal também. Não me lembro de carne integrada, mas é algo legal de vocês lembrarem, porque vocês vão ver também em outras matérias. São as melhorias feitas pelo homem. A gente tem as necessárias, as úteis e as voluptuárias. As necessárias, o nome bem já diz, são aquelas que o bem ele necessita que sejam feitas para sua manutenção. As úteis, ela não é necessária, mas ela melhora a utilidade do bem. E as voluptuárias são aquelas feitas pelo homem para que o bem ele seja embelezado, que traga um luxo, como por exemplo a criação de uma piscina. Mas é bom lembrar que o Chacon já deu esse exemplo na sala da piscina, que numa casa normal, a piscina ela é voluptuária, mas num clube, por exemplo, num clube esportivo, a piscina, ela é o quê? Ela é útil, né? Ela não é voluptuária, não é para luxo. Ela é útil para os associados, beleza? Sempre olhando o caso concreto. Bens públicos. Gente, bem público é inalienável. Não se vende bem público. Tem os de uso comum do povo, que todo mundo tem acesso o tempo todo. As ruas, praças, praias. Acho que é bem, também bem literal. A gente sabe que tudo isso é público e é acessível a todos nós. Os de uso pessoal, que são prédios onde funciona administrações, então, fórum, prefeitura, secretarias, administração, perdão, escolas públicas, enfim. E os dominicais, patrimônio inativo do Estado. Por exemplo, ter um terreno baldio que ninguém vive, que ninguém cuida, que ninguém mora. Às vezes mora e depois não pode pedir uso capião, porque é bem de Estado. Bem de Estado você não pode alegar uso capião. Não sei se vocês, acho que vocês não aprenderam ainda sobre uso capião, mas vocês vão aprender. Quando você fica por um tempo determinado numa casa ou num terreno e você não comprou, mas como você mora lá por um determinado tempo, você tem o direito de pedir a posse-propriedade daquele bem. Se tratando de bem público, isso é impossível. Você pode morar 10, 15, 20 anos naquela casa. Se for de propriedade pública, não tem o que fazer, tá? Você nunca vai conseguir ser dono daquilo. Por isso tem que tomar muito cuidado. Fatos, atos e autonomia da vontade. Então, a gente vai partir para negócios jurídicos. É, Fato natural ocorre pela força da natureza sem intenção humana. Por exemplo, nascimento, morte, chuva, tempestade, tudo que é natural. Ato lícito, existe uma ação humana, mas os efeitos já estão engessados pela lei. Não há liberdade de negociação. Por exemplo, reconhecer um filho. E o negócio jurídico, que é justamente o que a gente vai falar aqui. As partes juntas, elas têm a intenção de criar, ou modificar, ou extinguir um direito. Por exemplo, assinar um contrato de aluguel ou assinar qualquer outro tipo de contrato. Isso já é um negócio jurídico. Três, três degraus, vamos dizer assim, do negócio jurídico: existência, validade e eficácia. A existência, ela compreende alguns requisitos. Declaração de vontade, ou seja, as partes têm que estar de acordo e elas têm que declarar de maneira tácita ou de maneira expressa que elas desejam criar ou modificar ou extinguir um direito. Tem que analisar a finalidade negocial, tem que ser uma finalidade compreensível e, vamos dizer assim,
que esteja em acordo, né, com o direito. Então tem que estar dentro dos verbos, acabei de encontrar, tem que estar dentro dos verbos da, do negócio jurídico, que é adquirir, conservar, modificar ou extinguir um direito. E a idoneidade do objeto. Então, a gente tem que prestar atenção no objeto pretendido pelos negociantes. Então, ele tem que estar de acordo com a finalidade que eles pretendem alcançar. O segundo degrau é o grau de validade. Se não existir, gente, se não tiver esses três requisitos, não existe, não tem o que fazer. Agora, partindo para a validade, existe a possibilidade de sanar vícios para que ele seja válido. E aí tem que compreender três requisitos. O agente ele tem que ser capaz. Se ele for relativamente incapaz, ele pode ser assistido. Se ele for absolutamente incapaz, ele pode ser representado. O objeto tem que ser lícito, possível e determinado ou pelo menos determinável. E a forma tem que ser prescrita, estar prescrita na lei. Então, às vezes necessita de solenidade e às vezes não. Às vezes necessita de um rito formal, vamos dizer assim. Quando ele é existente e válido, aí a gente tem que olhar se ele é eficaz. Para isso, a gente olha se existe alguma condição para a eficácia. A condição compreende um evento futuro e incerto. Então, se você passar no vestibular, eu vou te dar um carro. É uma condição. Termo, um evento futuro e certo. Daqui 3 meses eu vou te pagar tanto. É um termo futuro e certo. E o encargo é uma obrigação atrelada. Então, ok, eu vou te dar esse carro se você todos os dias for. Se você não, mas você todos os dias tem que buscar a fulana no trabalho dela, ou na escola, vamos dizer assim. Então, é um encargo. Você fecha o negócio, mas tem uma obrigação aí todos os dias não, né? Você tem uma obrigação que você tem que carregar, apesar de você ter feito aquele contrato, aquela negociação. Defeitos da vontade. Então, ok, é existente, é válido e é eficaz. Mas o negócio, ele pode sofrer alguns defeitos. E aí ele se torna anulável. Primeiro, pode ocorrer erro, que é quando a gente ele se engana sozinho. Então, ele tem uma falsa percepção do que é verdade, do que é realidade. Por exemplo, comprar um quadro achando que era original, mas era uma cópia. Erro, anulável. Dolo. No dolo, não foi ele que se enganou, foi alguém que enganou ele. Então, alguém se utilizando da má fé enganou a pessoa e induziu ele ao erro. Então, existe dolo nesse caso. Então, o vendedor mente e garante que o quadro é original. No outro, não. No outro, o vendedor nem fala nada. Você acha que é original e você compra. Nesse, não. Nesse, você escuta do vendedor que é original, mas ele tá mentindo. Coação. A coação, ela exige uma ameaça grave contra aquela pessoa ou contra a família dela. Então, ela precisa ser forçada àquilo. Assina o contrato ou eu quebro o seu negócio. Assina o contrato ou eu mato sua família. Basicamente é isso. Também é anulável quando se comprovar a coação feita. Estado de perigo. Para salvar a vida de alguém, a pessoa ela assume
uma obrigação caríssima, uma obrigação excessivamente onerosa para se salvar ou salvar um familiar. Então, uma pessoa pede 100 mil reais para salvar a outra de um afogamento. E aí você vai e paga 100 mil reais, porque você está desesperado, porque sua mãe está se afogando e você não sabe nadar e tem um salva-vidas ali e ele te cobra 100 mil reais se você sua mãe tem estado de perigo. Completamente anulável. Completamente anulável, né? E por último, a lesão, que um desvio econômico ou quando a pessoa então ela assume uma necessidade. Então não tem perigo, não tem ameaça. É o único carro que vale 50 mil por 10 mil para pagar uma dívida. Então a pessoa ela tá desesperada, ela é inexperiente, ela não pensa e ela toma essa prestação e essa prestação ela é anulável. Porque você não tem cabimento você vender um carro que vale 50 mil por 10 mil para uma pessoa. A pessoa, inclusive, se aproveita dessa situação. Então, é anulável também. Eu vi que eu botei aqui que é vício social embaixo. Isso é consentimento. Não tá escrito. Mas esses são vícios de consentimento. São vícios. Ah, os vícios sociais, eles são a fraude e a simulação. Sabem o que estão indo, mas a intenção real é prejudicar a lei ou o bolso de outras. Fraude contra credores. O devedor, ele começa a esvaziar o seu patrimônio, vendendo barato ou doando de propósito para ficar sem bens e não pagar suas dívidas. A ação de defesa. O credor entra com uma ação pauliana para anular as doações e trazer os bens de volta. Isso é só o nome da ação, tá? A gente que ele vai entrar. Mas o que acontece? Nesse caso, o devedor, ele faz de sacanagem mesmo. Ele sabe que ele vai ser cobrado, e às vezes ele doa para um filho, pro pai, para um amigo, e ele sabe que depois ele vai ter, né, o bem de volta. E aí ele começa a esvaziar esse patrimônio porque ele não quer que o devedor ele atinja de uma forma ou de outra, o credor ele vai saber da existência daquele bem e vai tomar o bem para si. E ele quer ficar insolvente. Então, ele comete fraude contra credores. Ele começa a, a destituir todo o patrimônio que ele tem. E aí, quando o credor ele descobre isso, ele entra com essa ação e anula as doações, traz o bem de volta. E a simulação é um teatro feito pelas partes. Então, elas fingem um negócio que não existe no papel ou escondem um negócio verdadeiro. Então, exemplos aqui. Um casal simula vender bens para amigos para esconder na hora do divórcio. Ou colocar um preço mais baixo na escritura para não pagar um imposto. Olha que horror esse primeiro caso, né, gente? Então, um marido ou a mulher, a esposa, simula a venda de um bem para não dividir com o outro no divórcio. Isso é uma simulação. Aí eu deixei aqui bem claro que a simulação ela é nula, de pleno direito, não tem o que fazer. Não tem salvação. O fim da linha, nulo, anulável. Critérios de análise. Aqui, aqui é importante que vocês saibam que na nulidade absoluta
significa que o negócio é nulo e a nulidade relativa significa que o negócio é anulável. Eu sei que pelo nome parece que tudo é nulo, nulidade absoluta, nulidade relativa. Mas lembre que no negócio nulo, nulidade absoluta, não tem mais o que fazer, não pode ser sanado, nem confirmado. E pode ser alegado a qualquer momento da vida. Qualquer momento da vida. Efeitos ex tunc. Gente, eu não sei se ele já explicou isso para vocês, eu acho que sim. Do ex tunc, que bate na testa e vai para trás, e o ex nunc que bate. Deixa eu ver se vocês mandaram mensagem. Ah, ele explicou. Que bom, então. Que bate na testa e retroage, não tem o que fazer, e o ex nunc na nulidade relativa bate na nuca e vai para frente. Então, os efeitos do passado são preservados. E é importante vocês saberem a diferença da nulidade absoluta e da nulidade relativa. Na absoluta é nulo, 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 não tem o que fazer. Retroage a data do fato, como se nunca tivesse existido para trás. E na nulidade relativa, o negócio é anulável. Então, as partes, elas podem confirmar o negócio, ou elas podem consertar o ato depois, ou anular de vez. E é atingido pelo tempo. Então, às vezes, vocês podem se deparar com prescrição ou decadência, que é quando você perde o direito a, a entrar com aquela ação ou a anular, no caso, o negócio jurídico. Beleza? Gente, vocês têm alguma pergunta ou eu posso passar para os exercícios? Eu trouxe 8 exercícios, não sei se vai dar tempo, mas são exercícios muito bons, tá? De vocês, porque são exercícios na prova integrada mesmo. Então, as questões. Se não der tempo de terminar, eu peço que vocês resolvam depois. Sozinho. Se vocês tiverem que fazer, que eu respondo. Mas vamos. É um ser humano conhecido em seu favor os chamados direitos da personalidade, isto é, um conjunto de direitos que são ligados à pessoa de forma permanente e absoluta, podendo ser opostos contra todos. Sabendo disso, imagine uma pessoa acometida por doença que reduz extremamente sua capacidade de discernimento e é filmada em um estabelecimento comercial em situação constrangedora. Imagine que toda a cena foi gravada pelas câmeras de segurança e o proprietário do estabelecimento colocou essas imagens em suas redes sociais, com comentários maldosos, ofensivos e etaristas. Neste caso, é correto afirmar: ao colocar as imagens de pessoa enferma em suas redes sociais, com claro propósito de causar situação vexatória, o proprietário do estabelecimento ofende os direitos da personalidade da pessoa filmada. E, neste caso, é possível pedir uma indenização judicial. 2. Como a vítima é incapaz, apenas o Ministério Público poderá iniciar medidas judiciais para a tutela de seus interesses.
inclusive ação judicial para retirar as imagens gravadas das redes sociais do proprietário do estabelecimento. 3. Os direitos da personalidade são absolutos e podem ser opostos erga omnes. Apesar de imprescritíveis, o direito de exigir indenização por ofensa aos direitos da personalidade é sujeito à prescrição. Eu vou dar um minutinho para vocês mandarem no chat qual vocês acham que é a resposta correta, beleza? Isso, Bárbara, é a letra A. Por que que a 2 está errada? Porque, apesar da vítima ser incapaz, ela pode ser representada pelo seu curador, nesse caso. Não é necessário que o Ministério Público, não é apenas o Ministério Público pode iniciar medidas judiciais. Então, o curador dela, ou o tutor, né, pode representá-la nos seus interesses, inclusive entrar com uma ação judicial representando o incapaz. 2. Os direitos da personalidade são atributos essenciais do ser humano, protegendo sua integridade física, psíquica e moral. No Brasil, tais direitos estão consagrados no artigo 11 do Código Civil, que prevê sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, assegurando ao indivíduo a defesa de sua dignidade em diversas esferas da vida social. Joana, uma influenciadora digital, descobriu que uma empresa de cosméticos utilizou sua imagem para fins publicitários sem a devida autorização. Além disso, a empresa manipulou digitalmente sua aparência, alterando traços faciais e corporais para se adequar a padrões estéticos considerados mais comerciais. Ao perceber a situação, Joana ingressou com ação judicial pleiteando reparação por danos morais e danos materiais, além da retirada imediata dos anúncios com sua imagem. Diante do caso apresentado, e com base na proteção dos direitos da personalidade, assinale a alternativa correta. Acho que desceu, peraí. A. Os direitos da personalidade de Joana foram violados, pois a utilização de sua imagem sem consentimento fere a proteção jurídica prevista no Código Civil e na Constituição Federal. B. O artigo 11 do Código Civil não se aplica ao caso, pois os direitos da personalidade só podem ser invocados em situações que envolvam risco à vida ou à saúde do indivíduo. C. Joana não tem direito à reparação por danos morais, pois sua imagem é de conhecimento público e sua exposição como influenciadora digital implica aceitação tácita do uso comercial por terceiros. D. A manipulação digital da imagem de Joana não configura a violação de seus direitos da personalidade, uma vez que a empresa não realizou qualquer agressão física contra sua integridade. E, a empresa de cosméticos poderia ter utilizado a imagem de Joana sem autorização, desde que os anúncios não fizessem qualquer menção explícita ao seu nome ou redes sociais. Também 1 minuto. Isso, gente, é a letra A também. A letra B tá errada, porque não é somente quando envolve risco à vida ou à saúde do indivíduo, é literalmente se
Violar o nome, violar a honra da pessoa pode ser invocado. A C tá errada, porque ela tem direito à reparação por danos morais, porque não existe isso de implicação de aceitação tácita do uso comercial por terceiros. Para utilizar a imagem de uma pessoa para fins comerciais é necessário a aceitação explícita da pessoa, ela precisa autorizar. Então a C tá errada. A D tá errada porque configura violação ao direito da sua personalidade, porque não é necessário a comprovação de agressão física para violar um direito da personalidade, basta violar a sua honra. E a E também está errada, porque a empresa de cosméticos não podia utilizar a imagem de Joana sem autorização, mesmo que não falasse o nome ou a rede social dela. Justamente porque é uma empresa de cosmético, é uma propaganda que estava sendo feita, né? Tinha fim comercial aquilo. Então, também tá errada essa. 3. O Código Civil Brasileiro estabelece regras sobre a capacidade civil, diferenciando a capacidade de direito da capacidade de fato, que nem eu expliquei para vocês. Certas pessoas são consideradas absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, necessitando de representação legal. A reforma promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou significativamente o rol de incapazes absolutos, ampliando a autonomia de certas pessoas anteriormente submetidas a essa restrição. Considerando as disposições atuais do Código Civil, assinale a alternativa correta sobre a incapacidade absoluta. A. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos e os que, por embriaguez habitual, não puderem manifestar livremente sua vontade em atos jurídicos. B. O Código Civil não reconhece mais a incapacidade absoluta, uma vez que todas as pessoas possuem autonomia para exercer os atos da vida civil, independentemente de sua condição. C. O Código Civil brasileiro considera absolutamente incapazes os menores de 16 anos e os deficientes mentais, independentemente de sua capacidade de manifestação de vontade. D. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos e as pessoas que, por enfermidade mental grave, não puderem expressar vontade de forma contínua. E E. Apenas os menores de 18 anos são absolutamente incapazes, pois o ordenamento jurídico brasileiro preza pela autonomia dos demais indivíduos. Também vou dar um minuto, vou diminuir aqui para vocês conseguirem enxergar todas as alternativas. Aqui. Isso, Bárbara, é a letra D. Muito bem. São absolutamente incapazes menores de 16 anos e as pessoas que com uma enfermidade mental grave, é importante lembrar que tem que ser grave, não são todas, não puderem expressar vontade de forma contínua. Beleza? Vou para a última questão. São 8, mas eu vou fazer metade com vocês, porque vai dar o nosso tempo. E aí, as outras, vocês, por favor, resolvam, porque é bem legal de vocês resolverem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, referente ao gabarito, podem me perguntar. Essa aqui, deixa eu ver qual que eu vou fazer. Essa é tranquila, de desconsideração da personalidade jurídica, tá só perguntando quais que são os requisitos. Abuso da personalidade, desvio de finalidade. Essa aqui é uma de pessoas jurídicas.
Vou fazer a seguinte mesmo, que é sobre ausência. No direito civil brasileiro, a morte presumida pode ser declarada com ou sem decretação de ausência, conforme previsto no Código Civil. A declaração de ausência ocorre em casos em que a pessoa desaparece sem deixar notícias e sem representante legal que administre seus bens, sendo necessário seguir um procedimento judicial específico. Já a morte presumida pode ser reconhecida independentemente de ausência, quando houver circunstâncias excepcionais, como em casos de risco de vida. Considerando as regras vigentes sobre morte presumida e ausência, assinale a alternativa correta. A. A declaração de ausência e a decretação de morte presumida são institutos idênticos, pois ambos tratam de perda definitiva da personalidade civil. B. A abertura da sucessão definitiva ocorre imediatamente após a declaração de ausência, dispensando a sucessão provisória prevista no Código Civil. A morte presumida, sem decretação de ausência, só pode ser reconhecida após 5 anos do desaparecimento do indivíduo. D. A morte presumida pode ser declarada independentemente de ausência quando houver extrema probabilidade do falecimento, mesmo sem o corpo encontrado. E a ausência declarada judicialmente, devendo o juiz nomear desde logo um curador definitivo para administrar os bens do ausente. Então, gente, vamos tentar fazer alternativa por alternativa. A declaração de ausência e a decretação de morte presumida são institutos idênticos, pois ambos tratam da perda definitiva da personalidade civil. Até eu fiquei confusa com essa frase. Essa caiu no meu primeiro semestre. Decretação de ausência. Eu acho que não é definitiva, né? Porque a pessoa pode voltar, né? Sim, é verdade. Tem isso. Então, por isso que não é idêntico, porque a declaração de ausência ela ocorre quando o juiz ele percebe que a pessoa desapareceu, e aí ocorre a declaração de ausência, mas pode não ocorrer a declaração de ausência também, que é quando a pessoa está em um risco iminente de morte, e aí não é necessária a declaração de ausência. O juiz ele já decreta a morte presumida daquela pessoa, porque
não foi necessária a declaração de ausência. A pessoa sumiu, ela estava em um risco iminente de morte, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês do helicóptero, sobrevoando o mar, e é isso. Então a letra A está errada. Letra B. A abertura da sucessão definitiva ocorre imediatamente após a declaração de ausência, dispensando a sucessão provisória. Não é isso que acontece, como eu expliquei para vocês. Existe a nomeação de um curador provisório durante um ano. Depois desse um ano, abre-se a sucessão provisória. Os bens vão para os herdeiros. E depois de 10 anos apenas, ocorre a sucessão definitiva daquela, né, da sucessão mesmo. A pessoa não volta e ocorre a sucessão definitiva. Então, a letra B também está errada. Letra C. A morte presumida sem decretação de ausência só pode ser reconhecida após 5 anos do desaparecimento do indivíduo. Não, na verdade, a sem decretação de ausência, ela é declarada através de uma sentença judicial e ocorre quando o juiz entender que o indivíduo realmente desapareceu, ele faleceu e pronto. Então, não tem decretação de ausência, a morte ela já foi reconhecida. Não tem decretação de ausência. Pula-se essa fase. Então, já ocorreu a morte, a sucessão, inclusive, ela já é definitiva. No caso de não ter decretação de ausência. Letra D. A morte presumida pode ser declarada independentemente de ausência quando houver extrema probabilidade de falecimento, mesmo sem o corpo encontrado. Basicamente, essa é a definição da morte presumida sem decretação de ausência. Quando, que nem eu já expliquei, né, gente, 1000 vezes para vocês, agora nesse exercício, que quando a pessoa ela tá em um risco iminente de vida, o juiz ele já entende que ela provavelmente faleceu e ele não declara, não faz a declaração de ausência, né? A decretação de ausência. Ele já passa para a sucessão definitiva. E aí, a ausência é declarada judicialmente, devendo o juiz nomear desde logo um curador definitivo para administrar os bens do ausente. O que está errado? Realmente é declarada judicialmente, mas não é um curador definitivo, é um curador provisório durante o período de um ano. Beleza, gente? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem no WhatsApp. Vou deixar aqui o meu número para vocês no chat. É, A avaliação integrada, ela no primeiro semestre vocês vão ver que ela vai ser bem tranquila. Mas é verdade isso, tá, gente? Que falam pra vocês que é cumulativo. Então, eu sei que vai cair questão de vocês pra mim, pra vocês terem noção, porque os professores já falaram. Então, estudem nos próximos semestres, sempre estejam revisando as matérias, porque vocês vão conseguir se dar bem, beleza? É isso, tem uma questão de discursiva que caiu pra mim, que acho que são duas questões discursivas na avaliação integrada. Tentem resolver, tá na lista de questões. Se tiverem dúvidas, vocês me mandem. Muito obrigada, boa noite e boa prova.